Assim como o professor falou, né? Sou Fernanda. E para começar, gostaria de me apresentar, falando que, assim como vocês, né? Eu saí desse lugar de aluna de escola pública, filha de agricultor e de uma dona de casa. Enfim, vivi, morei e moro até hoje em uma zona rural da cidade de Santo Antônio de Jesus. E é desse lugar que eu falo aqui hoje, né? E lugar também de mestranda do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFES. Bem, esse meu trabalho de corpos que se contam, videonarrativas das margens, vai justamente falar de corpos que aparecem em narrativas, em videonarrativas. Por que eu chamo de videonarrativas? Porque são narrativas em vídeo que à medida que essas pessoas vão contando essas narrativas no vídeo, elas vão se contando e contando a história da cidade. Bem, e por que eu estou dizendo que são, né, videonarrativas? Porque nesse lugar dessas videonarrativas, eu tenho, além de alguém contando algo no vídeo, eu tenho uma análise onde eu passo pelo corpo dessa pessoa que conta, pela narrativa que ela está contando e pelo espaço onde ela está. Porque esse espaço aí é um espaço que foi escolhido pela pessoa que se propôs, né, a receber, a me receber, a poder fazer essas entrevistas e a se disponibilizar para contar essas histórias que são a história de um povoado, né? Enfim. Então, quando eu chamo de videonarrativas, é porque, além de analisar essas narrativas em vídeo, eu vou considerar o corpo, a narrativa e o espaço onde esses sujeitos estão contando. Bem, e por que eu digo que são videonarrativa das margens? Por que das margens? Porque eu saio de Sage, que é Santo Antônio de Jesus, é a cidade onde eu nasci, só que eu não falo de um lugar do centro, que esse lugar que está aí em rosa é o centro da cidade de Santo Antônio. Eu não falo do centro de Santo Antônio. Eu falo desse espaço que está fora do centro, que está fora da cidade, na verdade, né? Eu falo de um espaço da roça, né? Do pessoal que é da zona rural da roça, né? E mais especificamente desse espaço aí que está em verde, delimitado em verde, que é o povoado do Bonfim, que é o povoado que eu moro, né? Bem, então, não vai ser desse centro da cidade de Santo Antônio necessariamente que eu vou falar, mas eu vou partir do povoado do Bonfim. Desses sujeitos que se contam nesse espaço. Bem, esse carequinha aqui muito charmoso que Daniela já apresentou, né, o filósofo Michel Foucault, ele vai dizer que esses sujeitos, eles estão inscritos na sociedade como sujeitos que são considerados infames, porque existe aí uma posição de infâmia, né? A sociedade, por conta de determinadas relações de poder e de saber que são colocadas, ditam, certo, e põem ordem, né? E criam discursos sobre o que é ser homem e mulher da roça, como é ser da roça, quem é da roça é assim, assado, inferiorizam, né, muitas vezes. Existem discursos de inferiorização por quem é da roça, e acaba não considerando as diferentes possibilidades e formas de existência desses corpos. Que, por exemplo, que a gente vai ver que são corpos que se contam e que contam a história da cidade. Então, assim, o corpo, e aí Michel Foucault vai falar isso também, né? Ele é atravessado, ele é marcado pela história. Ele não está ali de maneira aleatória, é um corpo só físico. O nosso corpo é a história. E o nosso corpo nos diz quem somos nós hoje, o que podemos, na verdade, ser hoje. Por isso que a gente considera o corpo enquanto discurso.
corpo não é só essa instituição física, o corpo é discurso, porque ele é marcado pela história, porque é através dele que a gente vai saber o que pode ou não também ser dito. Bem, para exemplificar isso melhor, eu trago aqui uma das várias videonarrativas que eu pude gravar, e, assim, essa análise vai ser somente dessa narrativa por conta do tempo, mas, assim, na minha pesquisa, quando eu vou fazer a análise, eu faço a análise das videonarrativas de uma forma ampla, né? Eu vejo o que é que tem de comum entre todas elas, vou elencando pontos de regularidades, do que eles contam, como eles se apresentam nessas narrativas e como eles contam a história da minha cidade, né, da cidade de Santo Antônio de Jesus, através das narrativas que eles trazem nos vídeos. Antes de passar o vídeo de maneira específica, eu queria só me atentar para fazer um resuminho para quando vocês forem ouvindo, saber mais ou menos o que ela vai dizer e entender também o que ela tá dizendo nesse vídeo. Bem, essa sujeita, ela vai falar sobre a história da bisavó dela. Ela diz, né, que a bisavó foi pegada no mato com a dente de cachorro, fala que foi presa, depois fala que foi catequizada, enfim. E a gente vai percebendo nesses elementos que ela vai trazendo que, na verdade, essa mulher que está aí na tela, o corpo dessa mulher, está contando sobre um corpo de uma outra mulher, e se a gente for observar, existe também nesse espaço que está aí na videonarrativa, o retrato de uma mulher, não é uma mulher e um homem, não é um homem sozinho, é o retrato de uma mulher. Então ela pode falar, ela está falando, e ela traz esse lugar de fala da mulher, ela conta sobre uma mulher. A gente vai perceber também que durante a fala dela, né, à medida que ela vai contando a história, a narrativa, ela vai falar sobre a questão da religião. E a gente, olhando de novo para esse espaço que ela está contando, a gente observa a presença de um presépio, né, que a gente chama aqui São Antônio de presépio, que é essa representação do nascimento de Cristo, que está presente aí nesse espaço que ela conta. Então, não é só uma história, uma narrativa aleatória que ela está contando. Ela está contando uma narrativa que é uma narrativa que conta a história dela, uma narrativa que fala quem é ela, que fala dela, que fala desse lugar dela, e que fala também da história da cidade de Santo Antônio de Jesus. E eu coloquei, inclusive, algumas imagens que vão até para além só da história de Santo Antônio de Jesus, para vocês perceberem esse vínculo do que ela está falando com essa história. Deixa eu colocar aqui agora o vídeo. Estão escutando? Posso passar? Pode sim. Pronto. A bisavó foi pegada no mato bem do cachorro. O caçado dessa menina no mato, aí botaram o cachorro para dessa menina. Aí o homem trouxe essa menina para casa, o dono do cachorro. Aí botou dentro do quarto de trancou. Levou um ano trancada. Um ano, eles dando de comer, lá, eu vou falar. Aí ele foi, porque uma missão, ele falou para o missionário para fazer, levar o batizado. O missionário disse que podia levar. Aí aprontaram toda de branco e levaram para a igreja. Quando chegou na igreja, batizaram essa menina. Essa menina foi crescendo, aí arranjou um outro casou. Aí porque tem essa raça da minha raça. Só um minuto. Bem, eu acho que deu para perceber que, na verdade, além de contar essa história da cidade de Santo Antônio de Jesus, ela está contando a história da Bahia, ela está contando a história do Brasil, que é a história do processo de invasão portuguesa aqui no nosso país, né? A bisavó dela é uma indígena que foi aprisionada, que foi... e ela fala, né, que foi presa
ela ainda delimita um tempo, ela é presa durante um ano. Então, observem que, na verdade, ela está contando algo que é de uma história de todos, que muitas vezes, digamos assim, todos esses detalhes que ela trouxe não está escrito necessariamente em uma história oficial, mas que ela sabe contar, porque a história é dela também. E ela pode contar, mesmo enquanto mulher, e melhor, enquanto mulher da roça, ela pode contar essa história, porque é uma história também que é dela. Uma história da invasão, uma história da escravização dos indígenas aqui no nosso país, uma história que marca esse lugar também desse corpo de mulher que foi subjugado, que foi catequizado, enfim, desse corpo da mulher indígena. Então, basicamente, são essas as inferências, essas provocações que eu faço para pensar esse corpo da mulher antes, né, que é essa mulher indígena, que também está refletindo nesse corpo dessa mulher que está contando aí, que é uma mulher da roça, que conta a sua história e que conta a história da cidade, do povoado, do Bonfim. Então, quando ela conta, ela coloca esse lugar que da mulher poder contar, então ela acaba também trazendo essa ideia de resistência da mulher poder resistir. Essa mulher foi presa, essa mulher que ela conta, né, foi aprisionada, teve filhos, casou, formou a raça dela, mas ela usa esse termo, né, mas ela está aí contando, ela está aí mostrando esse lugar e esse papel importante da mulher no sentido assim de, se você observar o espaço desse quadro dessa mulher representando como uma figura importante. Enfim, é isso e aqui estão as referências.